palestrante desta manhã e com certeza os nossos corações estão preparados para ouvir a palavra, a voz de Deus. Estenda as tuas mãos para cá. Grandíssimo Deus, Pai da eternidade, aí se encontra o teu ungido, que está com a tua palavra a ministrar aos nossos corações. Toma a faculdade mental do teu servo, pastor Paulo Moraes. Use ele uma vez mais, como o Senhor tem usado de uma forma grande. Revela-nos, Senhor, a tua vontade. Eu tenho certeza que a palavra rema, o Senhor, meu Deus, já colocou no coração do teu filho, e nós queremos sair daqui impactados pela tua palavra. Ó Deus, onde vamos aprender, ó Deus, da Escritura Sagrada acerca de santidade. Então, meu Deus, usa o teu eleito, o teu profeta, o teu sacerdote nesta manhã, e seremos completamente transformados pelo poder da sua glória. Tua palavra diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renova-nos, Senhor, de uma forma grande, de uma forma maravilhosa, Senhor. É o que nós lhe pedimos nesta manhã, em o nome de Jesus. Quem pode dar glória a Deus? Pastor Paulo Moraes, em nome de Jesus. Meus irmãos, cumprimento a todos e cada um com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Enquanto estão todos de pé, antes que tomem assento, eu peço que cada um abra sua Bíblia na primeira epístola que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, por favor. Todos encontraram? Podem dizer sim? Alguém não encontrou? Por favor, dizer não. Então, vou aguardar até que todos encontrem. Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. E agora, todos encontraram? Podem dizer sim? Sim. Versículo de número 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Existem algumas Bíblias que trazem prostituição, mas a tradução correta é fornicação. Depois, em havendo tempo, eu darei uma pequena explicação da diferença de tradução para prostituição e fornicação. Verso 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Meus queridos, por favor, tomem assento, em nome do Senhor Jesus. Em rápidas palavras, quero agradecer ao meu amigo, irmão em Cristo, pastor Samuel, agradecer ao pastor Luciano, que intermediou nossa vinda aqui, enfim, agradecer a igreja como um todo, feliz por rever os irmãos já conhecidos que congregam aqui na igreja pastoreada por este servo de Deus, pastor Samuel, e muito feliz também por conhecer novos irmãos. É muito bom estar convosco ao longo deste dia, para juntos adorarmos ao nosso Deus, aprendermos mais de sua palavra e crescermos um pouco mais na sua graça e no seu conhecimento. É um privilégio muito grande que Deus nos concede estarmos aqui. Então, que sejamos prudentes e sábios o suficiente para aproveitarmos bem
mais esta rica oportunidade que o Senhor nos tem concedido. Meus irmãos, marque aí no seu relógio, eu vou arredondar aqui o meu, são 10h28, vou arredondar para 10h30. Eu não gosto de extrapolar o tempo concedido, não, é 1 hora, né? É isso? É 1h30? Sério? Ah, então tem bastante tempo. Se bem que 1 hora já é tempo suficiente, né? Mas os irmãos sabem que pastor fala pra caramba, né? O povo que fala, pastor. Alguns homens dizem, as mulheres falam pelos cotovelos. Mas os pastores, eu acho que eles falam mais que as mulheres. Ao menos os pastores que eu conheço, quando eu converso com eles, eles falam pra caramba. Tem uns que falam tanto que até eu que sou pastor fico cansado. Muito bem. Agora abra a sua Bíblia em Atos capítulo 13, por favor. Meus irmãos, eu vou ler alguns textos com os irmãos pausadamente. Comecemos por Atos capítulo 13 agora. Atos capítulo 13. Deixa eu explicar uma coisa para os irmãos. Existe diferença entre pregação e ensino. São duas coisas distintas. Alguns obreiros, eles são chamados por Deus para serem pregadores. E tem obreiros que são chamados por Deus para serem ensinadores. E tem obreiros que Deus chama e lhes concede os dois ministérios distintos, o de pregar e o de ensinar. Seria muito bom que na obra de Deus, cada um ocupasse apenas o lugar que Deus lhe deu, de direito de fato. Então, eu conheço obreiros que são pregadores, mas que teimam em tentar trabalhar como ensinadores. Não funciona. A pregação ela é mais corrida, mais rápida, é mais calorosa. O ensino não, o ensino ele é mais pausado, ele é mais detalhado, é num tom mais professoral. O ensinar é mais difícil do que pregar. E para você ensinar, você precisa realmente estar sempre, continuamente em contato com a Bíblia, estudando-a diuturnamente. E quando Paulo escreve aos Efésios, capítulo 4, versículos 11 e 12, ele coloca os dois ministérios lá, pastores e doutores. A melhor tradução ali também seria mestres, pastores e mestres. E o mestre, ele é chamado por Deus para quê? Para ensinar. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz que os presbíteros sejam, certo? Estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Então, trabalhar na palavra e na doutrina, no ensino. A palavra trabalhar ali, no grego, é copial. Significa literalmente trabalhar até a exaustão física. Então, se um obreiro considera-se um mestre ou um ensinador das Escrituras Sagradas, se ele foi chamado por Deus para tal, e ele nunca trabalhou estudando a Bíblia, até ele sentir-se exaurido, certo? Fisicamente, até ele sentir-se exausto, ele é um mestre infiel. Então, para os irmãos que estão me ouvindo hoje, que foram chamados para o ensino, se você não lê a Bíblia toda, e eu vou ser muito misericordioso com você, que eu estou muito tranquilo hoje. Se você não lê a Bíblia toda, ao menos uma vez de 2 em 2 anos, considere-se um ensinador negligente. O bom seria que você recusasse convites para ensinar.
Então vou repetir, a palavra é copial. É trabalhar até a exaustão física, até exaurir-se. Então, o obreiro que é chamado para ensinar, se tiver um jogo de futebol para ele ver, e ele precisar ler a Bíblia e não teve tempo de fazê-lo, abra mão de ver o jogo de futebol. Se você viu o jogo de futebol e você não teve tempo de estudar a Bíblia, você é um infiel. Você foi chamado para ser um ensinador da Escritura Sagrada. Todas as outras coisas na sua vida devem ser secundárias. Eu disse coisas, não pessoas. Todas as outras coisas na sua vida devem ser secundárias. Você, como ensinador, chamado por Deus, você tem um direito, o de não ter direito. E não abuse dele, por favor. Irmão Paulo Moraes, o que isso tem a ver com o tema? Homem segundo o coração de Deus e santidade. O que isso tem a ver? Tudo a ver. Tudo. Já está dentro do assunto. Porque o que Paulo diz? Esta é a vontade de Deus. Está escrevendo para quem? Para nós crentes. Qual é a vontade de Deus? Ele diz a vossa santificação. Então vamos simplificar isso aí. Então santificação, santificar-se. Santidade é um estado. Santificação é um processo contínuo, constante. Vamos nos santificando gradativamente a cada dia, até o momento de sermos recolhidos à eternidade através da morte física ou o arrebatamento da igreja. No arrebatamento da igreja, o estágio final da santificação, que é a glorificação. Então, um estado e nós vamos nos santificando, ou seja, um processo, nos santificando gradativamente. Então, veja você. Agora, irmão Paulo Moraes, o que é ser santificado ou o que é ser santo? É simples. É não fazer nada que não seja da vontade de Deus. Simples. Abra sua Bíblia, vamos deixar Atos um pouquinho, vamos para 1 de João 3, para termos uma ideia do que eu estou falando. 1 de João 3. Veja que versículo interessante. 1 de João 3 e o versículo 4. Quem achou, diga assim. Olha o que João escreve. Qualquer que pratica o pecado, também transgride a lei. Porque o pecado é transgressão da lei. Você pode entender neste versículo aqui, lei, como sendo transgressão da vontade de Deus. Então, qualquer coisa que eu faça, por menor que seja, se esta coisa for feita fora da vontade de Deus, isto é pecado. Porque o que é que nós fazemos? Normalmente nós mensuramos aquilo que consideramos grave. Vou exemplificar. Se algum irmão, por uma infelicidade muito grande, e no momento de fraqueza, ele caiu no pecado de adultério, mensura-se que ele tem que ser disciplinado imediatamente do rol de membros da igreja, porque ele cometeu um delito grave. Nós mensuramos. Agora, se uma pessoa em um momento de fraqueza contou uma mentira, então nós estabelecemos por nossa conta uma tolerância maior. Ainda que tenha dito uma mentira em um momento de fraqueza, também foi pecado. Os dois pecaram igualmente. A diferença é a gravidade e as consequências geradas pelo pecado. O pecado de adultério gerará consequências muito mais graves e terríveis. E em linhas gerais, na maioria das vezes, o pecado da mentira poderá não gerar gravidades e consequências tão drásticas. Esta é a diferença.
Eu vou exemplificar, é como uma batida de carro. O camarada às vezes bateu com o carro, mas é aquela coisa leve, sem muitos danos. E às vezes o outro bateu o carro, perda total, e às vezes ainda ocorreu uma morte. Então, os dois bateram, mas as consequências são diferentes. É isso aí. Então, você pode considerar que tenha feito uma coisa pequena, mas se foi fora da vontade de Deus, é pecado. É isto que João escreve aqui. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei, ou seja, o pecado é transgressão da vontade de Deus. Então, o que é santificar-se? É não fazer nada fora da vontade de Deus. Quem de nós consegue isto? 100%? Ninguém. Nenhum de nós. É por isto que a Bíblia claramente ensina, Lamentações 3:22, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Se Deus nos olhasse exclusivamente pelo crivo da sua santidade, todos nós seríamos fulminados imediatamente. Mas Deus, Ele usa a sua misericórdia. Deus usa a sua graça, a sua compaixão. Então a Bíblia diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. O melhor dos homens, eu não estou falando sobre o Senhor Jesus, homens pecadores. O melhor dos homens que já passou por esta terra, eu nem sei qual foi, com toda a certeza biblicamente, ainda foi um perverso, terrível e depravado pecador. O melhor dos homens, o mais dedicado a Deus. Esta é a condição do homem quando ele está diante de Deus. Nós somos lavados e remidos no sangue do Senhor Jesus vertido na cruz do Calvário, mas nós somos pecadores terríveis. Se dependesse de nós, estaríamos bebendo cerveja, na prática do adultério, pulando o carnaval, etc, etc, etc. Agora, Deus, por sua misericórdia infinita, nos chamou, nos elegeu e nos salvou em Cristo Jesus, para que nós o servíssemos sem vivermos transgredindo a sua vontade. Vejamos 1 de Pedro. Veja que texto extraordinário. 1 de Pedro, capítulo de número 1. Achou 1 de Pedro 1? Diga sim. Verso de número 15. Mas como é santo aquele que vos chamou. Vamos fazer uma pausa aqui. Pedro vai fazer uma citação do livro de Levítico. O livro de Levítico usa a palavra santo, santificação, santos no plural, cerca de 86 vezes. O livro de Levítico. É um livro extraordinário. Bom seria que nós, obreiros, estudássemos e aplicássemos mais o livro de Levítico ao nosso viver diário. Então, Pedro pega uma passagem do livro de Levítico e ele aplica esta palavra para nós crentes. Então, ele está dizendo aqui: como é santo aquele que vos chamou. Pausa. Uma das coisas hoje mais vilipendiadas na igreja é a santidade de Deus. Algumas pessoas insistem em querer servir a Deus de qualquer maneira, segundo o seu próprio parecer e segundo a sua vontade.
Só existe uma maneira verdadeira de servir a Deus, só uma, é como a Bíblia ensina. E nós temos um modelo exemplar e infalível. O nosso modelo é Cristo. Não é o João, a Severine, nem o Joaquim. De vez em quando, alguns irmãos, ele diz assim, mas pastor fulano falou. Certo. Está de acordo com a Bíblia? É isso que eu quero saber. Não, mas fulano escreveu. Está de acordo com a Bíblia? Se não, não serve. Então nós precisamos entender que Deus é santo. Como é santo aquele que vos chamou. Pregar sobre santidade ou santificação não dá ibope e não rende dinheiro. E nem torna esse ensinador popular e nem querido. Então, ouça o que eu vou lhe dizer. Se você escolhe ser querido pelos seus irmãos em Cristo e deixa de agradar a Deus, você é apenas um traidor da cruz e do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Você é apenas isto, um infiel a Deus. Você não foi chamado para agradar o seu irmão e nem a sua irmã. Você foi chamado para servir a Deus. Se as pessoas gostarem de você, ótimo. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa, as pessoas não gostavam do Senhor Jesus, por isso o crucificaram. Aí me vem você, um pecador, querendo ser melhor do que o Senhor Jesus. Deus tenha misericórdia da sua alma e da sua vida. Então, servir a Deus só existe uma maneira, como a Bíblia ensina. Como é santo aquele que vos chamou, e Pedro diz, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Pedro toma como modelo para nós o próprio Deus. Entendeu como o versículo é simples? Então, existe uma coisa chamada perspicuidade das Escrituras. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, existem textos da Bíblia difíceis de serem compreendidos. Aí, estes textos requerem muito estudo, você consultar, se for o Novo Testamento, um léxico em grego, se for o Antigo Testamento, um léxico hebraico, ler um comentário, etc, etc. Agora, perspicuidade das Escrituras quer dizer o seguinte, tudo quanto é de nosso interesse sabermos para a salvação e para o nosso viver diário nesta terra, tudo quanto é necessário, está claramente na Escritura ao alcance de nosso entendimento. Basta lermos a Bíblia. Esse texto, por exemplo, mesmo que o camarada tenha apenas o seu primeiro grau incompleto, mesmo que ele leia com dificuldade, ele vai conseguir entender esse texto. Mesmo que não saiba ler, peça para alguém ler e ouça, vai entender. Porque não há o que explicar no texto. Pedro toma Deus como modelo para os crentes e diz, Deus é santo e vocês também devem ser santos em toda a vossa maneira de viver. Eu vou citar um exemplo, mais um exemplo infantil. Você talvez até vá rir de mim e dizer, mas que camarada mais radical. Eu não estou nem aí, rapaz, para o que você vai dizer sobre mim. Ouça o que eu vou te falar. Eu fico imaginando um obreiro chamado por Deus para ensinar a Escritura Sagrada, vendo Domingão do Faustão. Eu não consigo. Eu fico imaginando Jesus sentado no sofá da sua sala de estar, se ele vivesse nos dias atuais, e eu chegar lá para visitar, Senhor Jesus, preciso falar com o Senhor. Não,
Estou vendo Domingão do Faustão. Se Paulo apóstolo vivesse nos dias atuais, eu quero falar com o apóstolo, estou precisando falar com ele, preciso de uma orientação bíblica. Não, espera aí, entra aí, sente-se ali, ele está ocupado. Eu estou sendo radical e Deus vê Domingão do Faustão? Aí o obreiro trabalha a semana inteira, não ora, não jejua, não evangeliza, não tem tempo de ir aos cultos. O momento que ele pode, 10 ou 15 ou 20 minutos, tomar para ler ao menos o Salmo 23, eu vou desestressar. Vendo o caldeirão do Faustão desestressando. Aí, Jesus da glória. Nunca deu um púlpito para um homem desse. Então eu não estou dizendo que você não deva ver televisão. Eu vejo televisão. Não estou dizendo que você não deva ver, eu vejo televisão. Eu vou ver jogo de futebol, só vejo jogo de futebol de um time de vez em quando só, que é o único que eu gosto. Eu não vejo jogo nem de seleção porque eu não gosto. Eu só vejo jogo quando vejo do Botafogo. Agora, eu sabia que ia descontrair. Eu tinha certeza que ia estar nisso aí. Aí eu vou completar. Os irmãos me desculpem, me perdoem pela expressão. E é um time sem vergonha, quando não empata, perde. E mais sem vergonha sou eu que fico lá vendo. Vale um aleluia? Agora, quando eu cumpri as minhas obrigações com Deus. Por exemplo, essa semana eu trabalhei. Se o Botafogo tivesse jogado ontem e eu não tivesse tempo de estudar a Bíblia para estar com os irmãos hoje, eu não teria visto o jogo do Botafogo. É isso que eu quis dizer. Então, você pode ser crente, você pode santificar-se, desfrutar das coisas boas que a vida lhe oferece, ser feliz e ser fiel a Deus. Porque isto é uma vida de equilíbrio. Nem tanto ao céu e nem tanto à terra. Uma vida cristã equilibrada. Então, Pedro diz aqui, em toda a vossa maneira de viver. Aí ele cita no versículo 16, porquanto está escrito, sede santos. Isto não é uma petição. Ser santo é um mandamento bíblico. Existe um livro escrito há muito tempo atrás, eu nem sei se você conseguiria comprar esse livro em um sebo. O título mais ou menos é Sede santos, um mandamento esquecido. Eu vou falar uma coisa para os irmãos. Deus não está tão interessado em pregadores, bons pregadores, nem tão bons ensinadores, cantores e etc. Deus está mais interessado em homens e mulheres que sejam santos e santas. E santificação, eu vou mostrar daqui a pouco, ela é ligada literalmente à obediência. Eu vou provar para vocês que um crente que não é obediente, ele não se santifica, ele tem que ser descartado. Mas vamos devagar. Então, sede santos é uma ordem, é um mandamento. Deus está falando. Aqui não é o homem, Deus diz sede santos. Aí ele diz assim, porque eu sou santo. Então, qual a única maneira de servir a Deus? Como a Bíblia ensina.
Como é que a Bíblia ensina sendo santo? Querem ver um exemplo? Por muitos anos nas Assembleias de Deus ficou se batendo na tecla desse negócio de uso e costume. Certo. Algumas coisas exageradas. Mas vestir-se corretamente não é uso e costume. Vestir-se corretamente, que eu digo decentemente, tanto para homens como mulheres, é doutrina bíblica. É que nós, os homens, não temos esse problema. Somos felizes. A mulher, ela sofre mais. Mas vestir-se corretamente não é uso e costume. Com pudor, a Bíblia aconselha, orienta a mulher a vestir-se com pudor. É doutrina bíblica. Eu vou citar um exemplo. Não aqui, porque aqui não tem isso. Aqui não tem. Eu vou queimar meu filme com vocês. Eu sou careca, mas não sou bobo. Em alguns lugares por aí, você chega lá, aí a pessoa adentra ao recinto, o santuário de Deus, aqui. Já aqui em cima a saia. O que é que diz assim? Sede santos porque eu sou santo. Vestir-se com pudor. Você pode achar um exagero, mas isso é uma afronta à santidade de Deus. Vou te provar biblicamente. Aí Deus disse: Moisés, quando for construir o altar, que for subir o degrau, Deus mandou que se fizesse calções. Que calções? Aquelas ceroulas. Veja bem o detalhe. Deus disse: para que quando tu subires os degraus, não se vejam as tuas vergonhas. Por quê? Porque Deus é santo. Então tinha a túnica, e Moisés, ele foi sacerdote também. Então Deus disse: para que ninguém veja as tuas vergonhas, Deus deu o modelo. Aqui está. Alfaiate, Deus. Estupendo, por sinal. Aí se faz calções, ceroulas, e vista, porque eu não quero que veja as tuas vergonhas. Ninguém vai andar empacotado ou empacotada do alto da cabeça a ponto do dedão do pé, principalmente num calor louco desse no Rio de Janeiro. Não é isso que eu estou dizendo. Mas até no céu, que poderia se usar uma roupa mais curta, os anjos usam roupas de linho compridas. Então é só prestar atenção nos detalhes da Bíblia. Repito, ninguém vai andar empacotada do alto da cabeça a ponto do dedão do pé, principalmente no calor louco desse do Rio de Janeiro. Não é isso, mas que a pessoa seja um pouco mais cautelosa e prudente na maneira de vestir-se. Mas tem alguns homens também que abusam, irmãos. Um homem, um obreiro, com aquela calça apertadinha, toda justinha, francamente falando, homem anda como homem, fala como homem, ensina como homem, prega como homem, canta como homem e veste-se como homem. Aí aquela calça toda apertadinha, toda justinha. Eu não vou ser deseducado e deselegante, eu vou usar eufemismo. Apelarei para a norma culta da língua portuguesa, para não ofender ninguém. Vou usar o termo, né? Fica parecendo um almofadinha. Por isso que eu disse a norma culta da língua portuguesa, para ninguém sentir-se ofendido, porque hoje dá processo. Eu estou até preocupado que estão gravando e filmando. Daqui a pouco bate a intimação lá na minha casa. Não adianta pedir indenização por danos morais, eu não tenho dinheiro para pagar. Vamos penhorar a sua casa. Não está no meu nome. O seu carro foi vendido. Eu estou com outro ali, um Siena 2002, está no nome do meu cunhado. Então o que é que eu tenho nesta terra? Um travesseiro onde reclinar a cabeça. Pronto. Então não construí praticamente nada para mim. Nesta terra eu tenho vivido realmente como peregrino e forasteiro. Mas tem um relógio que eu comprei de Israel. Pagar no Visa, perder de vista. Então sede santos porque eu sou santo.
em toda a vossa maneira de viver. Então, no nosso viver diário. Agora voltemos para Atos 13, a questão de Davi. Atos capítulo 13. Alguém pensou que eu tinha esquecido, né? Mas não. Atos 13, versículo 22. E quando este foi retirado, quer dizer, Saul, retirado quer dizer que ele foi deposto por Deus. Deus depôs Saul por causa de quê? De desobediência à sua vontade. Vamos aproveitar esse ponto. Saul, utilizando a linguagem neotestamentária, ele não se santificava, ele não se separava. Ele foi desobediente. Um homem pode ter uma chamada de Deus, estou dizendo o homem crente. Deixa eu te explicar uma coisa. Chamada é coisa condicional. Alguns crentes não entendem isso. Ah, irmão Paulo Moraes, mas Deus já usou várias pessoas e disse a mesma coisa, que tem uma grande obra comigo, eu iria atravessar as fronteiras, pregar o evangelho em diversos lugares. Corretíssimo. Mas este tipo de promessa é promessa condicional, poderá não cumprir-se, mesmo sendo de Deus. Se você não for obediente à vontade de Deus, a chamada poderá não cumprir-se. Outro ponto importante. Tem gente que diz, quem tem promessa de Deus não morre. O que a Bíblia diz, diferente disso. Hebreus 11, os heróis da fé. Todos estes morreram sem terem alcançado as promessas. Então, Hebreus mostra que quem tem promessa de Deus morre. O que pode acontecer com um camarada que tem uma chamada de Deus se ele age de forma desobediente como Saul? Saul foi deposto por Deus. Esse obreiro poderá ter a sua vida encurtada e ser recolhido à eternidade mais cedo. Existem diversos exemplos na Bíblia disto. Um deles foi Moisés. Deus abreviou o seu tempo de vida na terra e o recolheu à eternidade. Então, por que Saul foi retirado, deposto por Deus? Porque ele foi desobediente. E disse então, quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse, achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Aí eu li esse texto, li muito, várias vezes. Em casa eu tenho mais de 40 Bíblias minhas, já li praticamente todas elas. Eu disse praticamente todas elas, porque eu terminei a leitura dessa aqui essa semana e já li os 5 primeiros capítulos de Gênesis em uma outra Bíblia, que estava lá aguardando para ser lida. Aí quando eu ler essa, já tem outra esperando. E eu peguei esse versículo e eu fui olhar, e ler alguns comentários e ver esse versículo em outras Bíblias. Complicado esse versículo. Complicado, difícil de entendimento. Por quê? Porque não existe esta citação no Antigo Testamento. Paulo, possivelmente, ele parafraseou 1 Samuel 13 e 14. Mas as palavras literais que ele cita aqui não estão registradas no Antigo Testamento. A Bíblia tem textos assim, eu vou citar um exemplo, sobre o Senhor Jesus. E ele será chamado Nazareno, mas procure no Antigo Testamento. Não tem um versículo no Antigo Testamento que diga que ele será chamado Nazareno. Então, exemplo 2. Aqui, irmãos, o texto por si só, e ele já é, conforme eu disse, complexo, porque não tem esta citação no Antigo Testamento. Mas Deus levantou a Davi para ser rei em lugar de Saul. Saul, ele foi o oposto do que Davi seria. De qualquer forma, tem o Salmo 89, 20, onde Deus diz que escolheu Davi. Mas veja bem você, a expressão homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade.
Veja como a Bíblia é um livro interessante. Davi executou toda a vontade de Deus? Não. Davi transgrediu a vontade de Deus diversas vezes. Um exemplo, quando ele mandou Joabe numerar o exército de Israel. E Joabe, que era um homem mau, perverso, sanguinário. Mas até Joabe discerniu que o que Davi mandou ele fazer estava fora da vontade de Deus. E Joabe disse: meu senhor, aumente o senhor o exército de Israel várias vezes mais. Parafraseando, ele disse: meu senhor, não faça isso, não cometa essa loucura. Parafraseando, Joabe estava dizendo: meu senhor, isso não é da vontade de Deus. Davi disse: vá, parafraseando a Bíblia, cumpra a minha ordem, faça o que eu estou mandando, porque eu sou o rei. E ele disse: não, aqui eu manda quem pode, obedece quem tem juízo. Prestou continências e partiu. Voltou 9 meses depois. E ele partiu desgostoso, Joabe. Por este ato de desobediência e loucura de Davi, quantos inocentes morreram em Israel? Que o anjo matou? 70 mil? Foi nessa ocasião que morreram 70 mil? 70 mil inocentes. Agora eu lhes pergunto: este homem foi realmente o homem segundo o coração de Deus? Ele executou toda a vontade de Deus? Não. Depois eu vou falar sobre o seu escabroso pecado de adultério e homicídio. Eu citei só um exemplo. Então Davi, ele não executou toda a vontade de Deus. Davi, obviamente, ele foi um dos melhores, na nossa linguagem odierna, crentes que já pisaram por esta terra, com toda certeza. Mas Davi, ele não foi tão bom como alguns crentes querem fazer parecer que tenha sido. Eu citei apenas um exemplo. Centenas de vidas morreram por causa, dezenas por causa da culpa de Davi. Desobediência, ele não cumpriu toda a vontade de Deus. Então, logicamente, se o texto diz aqui que ele executaria toda a vontade de Deus, só existe uma maneira de interpretar esse texto corretamente. Não pode referir-se à pessoa de Davi, porque ele não cumpriu toda a vontade de Deus. Nenhum homem nesta terra cumpriu toda a vontade de Deus. Não existiu, não existe e não existirá. Se um obreiro fizer tudo o que Deus lhe mandar fazer, a vida inteira, ao pé da letra, sem transgredir em nada, ele conseguirá atingir a elevadíssima categoria de servo inútil. Ele poderá apresentar-se diante de Deus e dizer: Senhor, eu agora atingi a elevadíssima categoria de servo inútil. Aí eu vou utilizar a linguagem humana, vou imaginar Deus usando o nosso linguajar, falando como se fosse um de nós. E ele responderá: você quer que eu te elogie? Não fez mais que é sua obrigação. Mas, no entanto, eu tenho encontrado obreiros, estou falando obreiros, que se acham o máximo. Eles se acham bons demais. Eu vou falar uma coisa para vocês. O Albert Einstein disse certa feita: existem duas coisas infinitas. A primeira é o universo. A segunda é a tolice dos homens. Um obreiro chegar a dizer: eu mereci. Quem é o homem que merece receber alguma coisa de Deus? Levante a mão aí, Serafim. Vocês podem achar que eu estou exagerando, mas não, eu vou falar uma coisa para vocês.
Existem dias que eu tenho dificuldade de elevar os meus olhos aos céus. Eu já li a Bíblia diversas vezes, nesse último ano eu li 2 vezes, agora estou lendo de novo. Tem dias que eu entro para o meu quarto para orar. E às vezes eu fico 40 minutos, 1 hora, e basicamente a minha oração resume-se nas seguintes e tais palavras: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Às vezes 40 minutos, 50 minutos, só não consigo passar do tem misericórdia de mim, pecador. Porque cada vez que eu leio a Bíblia, eu me deparo com os meus pecados e com a santidade de Deus, o propósito de Deus. Só que nesse ponto aqui, irmãos, com toda certeza, Davi foi o homem segundo o coração de Deus somente na sua vida pública. Porque, por exemplo, Davi não estabeleceu uma ditadura, coisa que Saul fez. Ele não subjugou o povo. Publicamente, ele não permitiu a idolatria. Na sua vida pública, como rei de Israel, o povo o amava, porque Davi, ele buscou cumprir a lei. A ordem de Deus é que o rei tivesse um traslado da lei para ler todos os dias. Então, publicamente, o que era de interesse público, Davi não foi um Sérgio Cabral. Não foi. Davi não foi um garotinho. Então, no trato com a coisa pública, com o dinheiro público, Davi ele foi correto. Ele seguiu as diretrizes divinas. Por isso que o povo o amava, porque ele reinava com justiça. Então ele foi um homem segundo o coração de Deus na sua vida pública. Porque na sua vida privada, desculpe a expressão, Davi foi uma desgraça completa, uma tragédia. Por exemplo, Davi não podia ver um rabo de saia. Os hormônios de Davi o dominavam contínua e constantemente. Morreu Nabal, realmente Nabal foi um tolo. Eu acredito que Nabal devia ser muito feio. Era rico. O camarada, agora vou descontrair o ambiente, o camarada, qual é o sonho de todo homem? O homem que me disser, ainda solteiro, os casados já não vou falar mais nada. O homem solteiro que me disser que o sonho dele não é casar-se com uma mulher bonita, este homem deve morrer. Todo homem sonha em casar-se com uma mulher bonita. E o homem que casou-se com uma mulher bonita, todos os dias, santifique-se. Levante de manhã, dobre os joelhos e diga a Deus, te agradeço porque o Senhor me permitiu casar com uma mulher bonita. Me abençoe para que ela nunca me abandone. Então você vê o homem casado com uma mulher bonita, um troglodita. Deus o matou. Aí o que foi que o nosso, linguagem do Novo Testamento, irmão Davi fez? Não sei nem se sepultar o corpo. Mandou seus moços, corram lá e tragam logo a mulher. Mandou buscar de imediato, por quê? É o problema crônico de Davi, hormônios à flor da pele. Então a vida privada de Davi era uma tragédia. Davi foi um péssimo pai, um péssimo chefe de família, um mau exemplo. Então ele tinha problemas gravíssimos no seio da família. Vou fazer uma comparação.
Davi e José. Quantas mulheres José teve? Uma. Davi conhecia o princípio da monogamia? Sim. E por que ele teve mais de uma mulher? Ele teve várias. Como um homem desse poderia ser um homem segundo o coração de Deus? José teve uma esposa. Do ponto de vista de santificação, José foi um homem de vida moral ilibada. Davi, se vivesse nos dias atuais e fosse membro de alguma igreja, e José também fosse membro, só um louco, iria separar Davi para ser pastor. Só um louco. Loucura total. Porque ele dirigindo a congregação, olha, meu Deus do céu, com aqueles hormônios à flor da pele, as mulheres que se cuidassem do pastor Davi. O pitbull. Isto se o cadáver dele não fosse tirado de dentro do templo por algum marido enfurecido. Agora veja José, um homem de caráter ilibado, moralmente falando. A mulher de Potifar colocou os olhos em José. Porque mulher bonita enfrenta dificuldades, mas os homens bonitos também enfrentam. Os homens bonitos são lá, porque eu e o irmão não achamos negócio de homem bonito, não. Isso é para ele lá, os outros para lá. Mas José formoso, a mulher de Potifar colocou os olhos nele. Vejam vocês, irmãos, qual homem faz o que José fez? E as mulheres orientais são bonitas. Falar, irmão Paulo Moraes são bonitos, o irmão já esteve lá? Não, mas eu vejo televisão, não sou cego. É outra coisa, vou falar, Deus me usa, vai usar-me agora. Irmãos, eu acho engraçado o nosso meio pentecostal. Eu acho a coisa engraçada. Se um homem me disser que passou uma mulher lá, ele está dirigindo um carro, a mulher é bonita. Se ele disser que não viu, isso é um mentiroso. Está desviado. Não, se tem medo de falar sobre isso, a verdade é essa. Isso é uma falsidade medonha. Ué, agora, se acompanhar com o olhar, aí está errado. Agora passou lá, se eu estou dirigindo. Se alguém perguntar, você viu? Lógico que se está ali, eu não sou cego. Aí se a mulher é bonita, eu vou dizer que a mulher é feia. Me mostre um versículo na Bíblia que Jesus diga que seja pecado achar uma mulher bonita, que não seja a sua esposa. Onde é que está isso na Bíblia? Não está na Bíblia. Isso aí os crentes pentecostais e outros criaram e seguem. O que Jesus proibiu e chama de pecado é olhar e cobiçar. Eu tenho 2 filhas, graças a Deus. Se eu tivesse trazido as minhas filhas para participar hoje desse estudo bíblico de manhã, e se as minhas 2 filhas passassem, e algum irmão, eu iria pensar, isso deve ser gay. Não pense que para mim isso seria sinônimo de santificação, não. Agora a senhora vai falar, puxa, irmão Paulo, mas suas filhas são bonitas. Muito obrigado, irmão. Ué, correto? É, irmãos. Agora vocês acham que se eu estiver em casa, tiver um programa de televisão, se minha esposa achar, sei lá, um camarada bonito, eu vou matar-me por causa disso, vou suicidar, dar um tiro na minha cabeça? Eu não. Até porque existem milhões de homens mais bonitos do que eu, porque a feiura chegou e parou em mim. Então esse negócio, o marido, você é a mulher mais bonita do mundo. Eu fico pensando, é cada coisa que a gente ouve, né? A esposa que diz para o marido, você é o homem mais bonito do mundo. Se for só para ela eu concordo. Falar mentira é pecado. Isso é que eu falei, as pessoas confundem ser sincero e verdadeiro com santificação.
Vocês entenderam? José, a mulher, quando tiverem faltando 10 minutos para terminar, o senhor me avisa. A mulher de Potifar o atacou. O que foi que José fez? Fugiu. Veja o que é santificação. José disse para a mulher: como, pois, cometeria eu tamanho pecado contra Deus? Isto é santificação. Entre José e Davi, se tivesse existido realmente na Bíblia esse homem segundo o coração de Deus, nunca teria sido Davi, teria sido José. A mulher correu, agarrou ele e disse: na linguagem de hoje, está amarrado. Como se chamava a mulher de Potifar? Não está na Bíblia. Mas pela sua maneira truculenta de ser e de agir, talvez se chamasse Potifera. Meus irmãos, obreiros do Senhor Jesus Cristo, cuidado com as potiferas, elas existem também no século atual. E as irmãs que estão presentes, infelizmente também ainda existem os Davis. Como, pois, cometeria eu tamanho pecado contra Deus? Fugiu. Amargou 2 anos na prisão, porque se recusou a pecar. Isto é que é santificar-se. Viram? Vale o aleluia? Aleluia. Dá até meio-dia? Então, irmão Paulo Moraes, para quem vale esse texto? Quando se tem dificuldade de entender um texto como esse, de Atos 13, 22, só com base no versículo, aí você procura entendê-lo à luz de toda a Bíblia, porque a Bíblia vai lançar luz sobre esse texto. Então, esse texto aqui, com toda certeza, executará toda a minha vontade, não cumpriu-se na vida de Davi, então não era para ele. E Davi foi o homem segundo o coração de Deus, conforme expliquei, na sua vida pública, e não na sua vida privada. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é a nossa santificação, que nos abstenhamos do que? Da fornicação. E Davi, ele tinha esse problema gravíssimo com ele. O que é fornicação? Por que a tradução correta é fornicação? Tem a palavra porne e porneia, a palavra para prostituta e prostituição no grego. E a palavra para fornicação é porneiai. Então, porne, de onde vem a nossa palavra, por exemplo, pornografia, pornô e etc. Então, a palavra porneiai, fornicação, é a palavra correta porque prostituição está ligada ao tráfico comercial do sexo. De vez em quando a polícia dá batida em algum lugar, fecha casas de prostituição. Qual é o ponto central? Dinheiro, em troca de sexo. Agora, a palavra porneiar e fornicação, ela engloba toda e qualquer classe de pecados, inclusive homossexualismo masculino e feminino, bestialidade, sexo com animais, a própria prática do adultério, a palavra moicheia, ela está inclusa na fornicação. Aí, abra sua Bíblia em Mateus 19. Veja você que texto interessante. Jesus diz uma coisa e às vezes alguém interpreta de maneira diferente. Mateus capítulo 19. Versículo 9. Quem encontrou, diga assim: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de... Está vendo? Ó? Olha como eu falei, como é importante. Prostituição. O que acontece? A tradução correta é a fornicação. Por quê? Porque se fosse prostituição, o homem só poderia separar-se de sua mulher se ela fizesse sexo em troca de dinheiro com o outro.
Mas Jesus empregou a palavra fornicação. Ele não empregou a palavra porneia, ele empregou a palavra porneiai. Então, prestem bem atenção e raciocinem comigo. Digamos que uma mulher casada chega em casa e diz: olha, eu saí com outra mulher. Vou criar uma situação. Eu vou separar-me de você. Vamos ao gabinete do pastor. Pastor, vou separar-me dela porque ela me traiu com outra mulher. Aí ela poderia dizer: não, pastor, mas eu não concordo de ele separar-se de mim, não. Por quê? Porque eu não dormi com outro homem. Eu saí com outra mulher. Eu não adulterei. É verdade. Ela não adulterou. Porque o adultério é uma pessoa casada manter relação com outra casada ou outra pessoa solteira. Fora do seu casamento, adulterou. O solteiro, ele não adultera, ele fornica. Mantendo relação sexual com uma pessoa solteira ou casada, está fornicando. Um fornica e o outro adultera. São pecados distintos, diferentes. Entenda bem. Aí ela teria, biblicamente falando, razão. Outro exemplo. Nos Estados Unidos, já existem casos de pastores. A camarada chega lá, aí a mulher faz sexo oral nele. E ele diz que não tem problema porque isso não é adultério. E realmente não é adultério. Porque ele não dormiu com outra mulher. Aí digamos que isso vá ao gabinete do pastor e a esposa queira separar-se dele e ele apele para esse recurso. Não, pastor, mas eu não adulterei. A outra fez apenas sexo oral em mim. Realmente ele não adulterou. Que base bíblica se teria para se divorciar nestes casos? E um homem, que existem casos raríssimos, mas existem, do camarada manter relação sexual com um animal. Isso é adultério? Não é adultério. Então eu citei 3 situações distintas e poderia citar mais. Jesus é sábio, extremamente misericordioso. Jesus empregou a palavra fornicação. Qualquer pecado sexual, até o de masturbar-se, biblicamente falando, se a mulher quiser, biblicamente falando, ela pode pedir divórcio. Porque ninguém se masturba pensando no pão de açúcar. Não, eu vou me masturbar pensando nas cataratas do Niágara. Isto é santificação em toda a vossa maneira de viver. Então, se a mulher tiver provas, porque o camarada irá negar, ela pode ir ao gabinete do pastor, abra a Bíblia e diga: pastor, a palavra aqui é porneiai. Ela refere-se a qualquer tipo de pecado sexual. Pode pedir divórcio, biblicamente falando, está amparado. Não é só por causa de adultério. Jesus diz por causa de fornicação, ou seja, por causa de qualquer pecado sexual. Porque o que Paulo escreve para os Coríntios 7, que o marido pague à mulher a sua devida benevolência e vice-versa. E outro ponto que vai chocar alguns. E seu marido se recusa terminantemente a assistir a sua esposa sexualmente, se ele se recusar. Estou falando de problemas de ordem orgânica, não. Estou falando caso ele se recuse terminantemente. Ela tem direito de pedir divórcio. Porque é dever e obrigação do marido assistir a sua esposa sexual e afetivamente. Se recusa a fazê-lo, pode pedir divórcio. Tem base bíblica para isso. E se casar-se com o outro, aí o de cá poderá até infartar. Sofreu infarto do miocárdio, mas aí será tarde demais. Mamãe me dizia: meu filho, quem não zela o que tem, pedido não vem. Agora, como diz lá o bispo Valdemiro, é forte, Brasil. Vocês estão entendendo? Porque tem obreiro que acha
Não, mulher, eu estou me santificando. Aí não assiste a mulher sexualmente. Eu vou falar abertamente. Quem não acha em casa é tentado a procurar na rua. Então o obreiro que se santifica também deve prestar assistência à sua esposa. Quanto mais vezes, melhor. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Os homens e as mulheres mais felizes na igreja são aqueles que chegam mais junto em casa. Pode observar. Quando você encontrar uma mulher casada, continuamente triste, cabisbaixa, continuamente por longo tempo, desconfie. É possível que em casa o marido não esteja cumprindo o seu papel. Isso deprime a mulher psicologicamente, prejudica a mulher afetivamente. Porque quando o marido procura a mulher mais vezes, ela sente-se amada por ele. E toda mulher de verdade. Porque tem obreiro, evangelista Altamir, pastor Severino, tem obreiro que ele quer se santificar além do que a Bíblia ensina. Aí, para esse tipo de obreiro, vale o que Paulo escreveu aos Coríntios, para que aprendais a não ir além do que está escrito. Santifique-se apenas na medida, não vá além do que está escrito, porque é desobediência também. Deu? Vamos começar a fechar. Eu falei que lá atrás que eu iria mostrar e provar que a santificação é ligada diretamente à obediência. E é verdade. Depois eu explico o texto de Atos 13, 22. Abra a sua Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. 1 de Pedro, capítulo 1 e o versículo 2. Achou, diga sim. Olha o que Pedro escreve. 1 de Pedro 1 e 2. Eleitos segundo a presciência de Deus. Veja que texto interessante. Em santificação do... Está aí, ó. Santificação do Espírito. Então nós somos santificados pela palavra. Jesus disse em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra nos santifica. Daí a importância de fazer o esforço de ler a Bíblia todos os dias. Nem que você leia só 2 versículos, mas leia a Bíblia todos os dias. É melhor você ler a Bíblia todos os dias, nem que você leia apenas um versículo, do que você esperar uma semana inteira para ler um livro inteiro. Nem que seja um versículo, mas leia todos os dias. E aqui tem a santificação do Espírito. O Espírito nos santifica. Aí Pedro diz, em santificação do Espírito para a obediência. Para a obediência. Aí você olha e diz, poxa, obreiro fulano, rapaz, que homem santo. Santo e desobediente. Essas duas coisas, elas não se casam. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estava em Brasília, fui visitar a mamãe no ano passado, onde eu congreguei lá, 3 anos na igreja. Estava visitando. Aí o pastor Silas disse assim, ouçamos o irmão Paulo Moraes trazer uma saudação para a igreja. Aí eu levantei do meu lugar. Quando eu estou levantando, o pastor queria pregar, estava chegando, só que eu não vi. Quando eu levantei, simultaneamente ele dobrou os joelhos para orar. Aí eu peguei o microfone e disse, cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, muito bom estarmos aqui para adorarmos a Deus. Amém. Está cumprimento outro. Suficiente. Passou pelo vizinho, bom dia vizinho, como é que foi o fim da semana, tudo bem? Boa tarde. Saudação é coisa rápida. Chama o obreiro
uma saudação. Fala 15 minutos. Isso é um santo. Um santo desobediente. O pastor chega para o obreiro e diz: irmão, eu preciso que o meu irmão esteja aqui dia tal às 19 horas. O irmão pode: não, pastor, conte comigo. Não, se não puder, me avise. Não, pastor, conte comigo. 19 horas. Aí o sujeito, negligente, relapso, relaxado, chega lá 40, 50 minutos depois do horário previsto. Pastor, irmão, estava contando com o irmão. Ih, pastor, não marcou 19 horas? O pastor fala: irmão, cante um hino. Um hino. Por que cantou 2? Não, irmão Paulo Moraes, mas o irmão é muito radical. Não, irmão, não sou muito radical não. Você que é desobediente mesmo. Jesus disse para Pedro: vai lá, atira o anzol. Vejam que é obediência. Jesus falou: tira o primeiro peixe. Correto? O primeiro. Um crente desobediente diz: não, esse não serve, vou pegar o segundo. Eu acho que esse aqui é muito pequeno. Correto? O desobediente, ele sempre encontra um pretexto para desobedecer. Jesus foi claro: o primeiro peixe. Pedro foi lá e disse: opa, o primeiro é esse aqui. Pegou, abriu a boca, tirou a moeda. Isso é o quê? Obediência. Jesus disse para o homem: vai, lava-te no tanque de Siloé. Deu uma ordem. O que o homem fez? Foi, lavou-se, voltou, vendo. Obediência. Jesus disse para os 10 leprosos: ide e apresentai-vos aos sacerdotes. Isto é obediência. Então, santificação do Espírito para a obediência. Eu vou lhe falar uma coisa. Falei do crente desobediente pode ser descartado. Crente desobediente não faz falta na obra de Deus. Não faz falta. Ouça o que eu vou lhe dizer. O camarada pode orar a Jesus ressuscitar 10 mortos, batizar 50 com o Espírito Santo, curar 10 leprosos, se eu estiver do lado ali. E se eu souber, se eu conheço a vida dele, sei que ele é desobediente. Peguei e falei: irmão Paulo Moraes, ele é uma bênção. Leva para pregar lá onde o irmão congrega. Eu disse: eu? Está amarrado. O reino de Deus não é implantado quando se ressuscita mortos, quando se limpa leprosos, quando se opera milagres. O reino de Deus é implantado apenas quando se obedece. Você vai entender isso melhor daqui a pouco. Eu vou te provar pela Bíblia que nós somos salvos por causa da obediência. Então Pedro diz aqui: em santificação do Espírito para a obediência. Agora, vou começar a fechar. Atos 13 e 22. Vejamos se a santificação não está ligada à obediência. Deus disse que executará toda a minha vontade. Eu disse e repeti que não existiu, não existe, não existirá nenhum homem que executou toda a vontade de Deus. Por isto, Jesus precisou vir a este mundo para assumir forma corpórea de homem. Sabem por quê? Se Jesus não tivesse vindo a este mundo e não tivesse assumido forma corpórea de homem, nós não teríamos um modelo de obediência no qual nós mirarmos. Agora, veja, conforme eu disse, santificação ligada à obediência. Lucas 1:35. Lucas 1:35. Encontrou, diga assim. Respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pois também o santo que de ti há de nascer. Então o que é que diz aqui o santo? Referência a quem? Ao Senhor Jesus. A impecabilidade de Cristo, a sua natureza santa.
Jesus foi tentado não para pecar. Jesus foi tentado para que ficasse provado que ele não poderia pecar. O santo que de ti há de nascer. Então aqui, veja bem, o santo. Presta atenção. Agora vamos para Hebreus capítulo 10. Como Jesus poderia ser reconhecido como santo durante o seu viver diário, se não fosse obediente? Hebreus capítulo 10. Encontrou Hebreus 10, diga sim. Verso de número 7. Ele faz a citação do Salmo 46. Uma espécie de diálogo entre Jesus e o Pai. Então disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua... Para fazer, ó Deus, a tua... Verso 9. Então disse: eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua... Jesus está dizendo, para fazer a tua vontade. Um homem, para fazer toda a vontade de Deus, ele só conseguiria isto se ele não tivesse vontade nenhuma. E todos nós temos vontade própria. O problema de alguns crentes é que eles não conseguem entregar a vontade deles a Deus. Ouça o que eu vou lhe dizer. Enquanto você não entregar toda a sua vontade a Deus, completamente, nunca o poder de Deus fluirá 100% por seu intermédio. Sempre fluirá de forma limitada. O famoso pregador D.L. Moody disse em certa ocasião: o mundo ainda está para ver e conhecer o que Deus fará através de um homem totalmente entregue a Ele. O único homem sem vontade que o mundo conheceu foi Jesus. Por isso o versículo de Atos 13, 22 só pode se referir a ele. Ouça o que eu vou lhe dizer, em termos matemáticos. Se Jesus tivesse sido desobediente a Deus durante a sua vida terrena, em termos matemáticos, apenas 0,0001%, eu e você jamais seríamos salvos. Então, quando eu falo sobre obediência, biblicamente falando, eu não sou radical. O único homem que fez toda a vontade de Deus foi só o Senhor Jesus. Já estava aqui. Vejamos agora João capítulo de número 4. O santo que de ti há de nascer. Jesus levou uma vida pura. João 4. Encontrou, diga assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua. Agora João 6:38. 6:38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha pausa. Jesus disse, não para fazer a minha vontade. Cada vez que eu ou você fazemos a nossa vontade, é mais um ato de desobediência que nós estamos cometendo contra Deus. Vou repetir, mais um ato de desobediência que cometemos contra Deus. Nós só temos um direito, o direito de fazermos a vontade de Deus. Nós somos escravos da orelha furada. Pecador, eu estou falando a verdade, não estou exagerando. Porque quantas vezes na semana eu faço a minha vontade, não a dele? Quantas vezes por semana eu transgrido a vontade de Deus e faço a minha?
Então eu estou sendo desobediente. Preciso pedir que Deus tenha misericórdia de mim e da minha vida. Tem aquele momento que você tem certeza que Deus quer que você ore. Você não tem dúvida nenhuma, Deus quer que eu ore. Mas você vai fazer outra coisa. Diz que pizza, manda pizza com Coca-Cola. Como se diz no Nordeste, miserável. Mas nós achamos que isso é uma coisa simples. Aí alguém, não, irmão, mas Deus é misericordioso, realmente. Senão já teria fulminado você e a mim. Tem aquele dia que você chega do trabalho, você está dormindo em pé você está dormindo. Mas no seu coração, por alguma razão que você desconhece, Deus quer que você vá ao culto aquele dia. Se você pudesse, você ali em pé, mas você sabe que Deus quer que você vá ao culto. Não, eu não estou aguentando ficar nem em pé, vou dormir. Transgrediu a vontade de Deus. Estas coisas, sabe quantas vezes aconteceram com o Senhor Jesus? Nunca. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Santificação ligada à obediência. Agora vejamos João 8. João 8. João capítulo 8. Encontrou, diga assim. Verso 46. Quem dentre vós me convence de pecado? Quem? Ninguém. Quantas vezes Jesus pecou? Nenhuma. Porque esta é a vontade de Deus, nós lemos, a vossa santificação. Jesus sempre foi santo, Jesus nunca pecou. Por que nós pecamos? Porque desobedecemos a lei de Deus. Cada vez que nós pecamos, é porque estamos desobedecendo a lei. Estamos saindo, transgredindo a vontade de Deus para nós. Sabe aquele momento que você está no trabalho e tem aquele camarada lá que ele é um endemoniado, ele perturbando você? Aí você não faz, mas vem aquela vontade dentro de você, fala, desgraçado, miserável, dá-lhe um soco na sua cara, pilantra! Correto? Nós somos humanos, não é verdade? Mas já houve uma transgressão. Jesus foi esmurrado, esbofeteado, pregado na cruz, cuspiram no rosto dele, nem a expressão facial ele alterou. Ouça o que eu vou dizer. Se nestes momentos nos quais o Senhor Jesus foi chicoteado, esbofeteado, cuspiram no rosto dele, preste atenção. Se Jesus tivesse tido um único sentimento tal como, poderia fulminar todos vocês. Já seria uma transgressão. Aí para deixar bem claro que estava tudo certo, ele já antes de entregar o Espírito ao Pai disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Este foi o único homem segundo o coração de Deus que já pisou nesta terra. Todos os demais são igualmente pecadores, inclusive Davi, que pecou até mais do que alguns que estão aqui hoje. Porque você nunca mandou matar e nunca matou ninguém, e Davi matou Urias, covarde traiçoeiramente. Arquitetou diabólica e malignamente o assassinato de Urias e dormiu com a mulher dele. E mandou trazer Urias do campo de batalha, levou para o palácio e embebedou.
para enganá-lo e mandou que ele fosse para casa dormir com a sua esposa, para encobrir o pecado de adultério dele. E Urias, um homem fiel, ficou lá na porta do palácio. O meu senhor e os meus companheiros estão no campo de batalha, combatendo, passando agruras e dificuldades, e eu vou para minha casa dormir com a minha mulher. Não! Aí Davi entrou com o plano B, chamou Urias de novo. Urias era um homem tão fiel que Davi mandou a carta com a sentença de morte de Urias por suas próprias mãos. E ele entregou a Joabe, poderia ter aberto no caminho. Davi fez isto porque ele sabia que Urias era melhor do que ele. Meu Deus! O nome Davi significa amado. Davi é um tipo de Cristo. Cristo, antítipo de Davi. Um tipo era uma pessoa ou um objeto que prefigurava o verdadeiro. Digamos, Davi foi o genérico, Jesus o original. Então Davi significa amado. Deus disse acerca de Jesus, o meu filho amado. Davi, rei de Israel, pecou. Jesus, rei de Israel, não pecou. Davi, não, hoje não vou fazer a vontade de Deus. É bonita aquela mulher, chama para minha casa, para o meu palácio. Vai lá e busca. Mas reis, hoje eu vou fazer a minha vontade. Uma vez só não tem problema, eu sou de carne e osso. Eu tenho as minhas necessidades. Davi pegou a vontade de Deus e fez isso, a vontade de Deus. Ele desprezou. Ele trocou a vontade de Deus por uma relação sexual. O profeta disse: você desprezou a palavra do Senhor. Correto? Aí vale a pena um obreiro pular a cerca? Tem uma esposa em casa, aí pula a cerca? Trai a confiança de Deus, trai a confiança da esposa, trai a confiança dos seus próprios familiares, dos familiares da esposa dele, trai os filhos, trai toda uma coletividade de pessoas por causa de uma relação sexual ilícita que dura 30, 40 minutos. O que um camarada desse espera da vida? Depois já se sabe, Davi passou o resto da sua vida colhendo consequências amargas por ter feito a sua vontade em detrimento da vontade de Deus. Agora Jesus não. Quem dentre vós me convence de pecado? Quem? Ninguém. Qual é a vontade de Deus? Santificação. O que é santificar-se? Não pecar, não transgredir a vontade de Deus em nada. O único que fez isso foi Jesus. Aí Jesus, eu estou terminando realmente, Jesus está pendurado na cruz. Até aquele presente momento, todas as profecias haviam se cumprido, até aquele presente momento. Aí ele já pronto para entregar o Espírito ao Pai, disse: tenho sede. Ele lembrou da profecia do Salmo 69, verso 29, se não me falha a memória. Tenho sede. Aí trouxeram-lhe vinagre misturado com outro produto. Ele provou, não quero. Porque era uma espécie de anestésico. Aliviava a dor, diminuía o sofrimento físico. Aí Jesus recusou. Ouça o que eu vou dizer para os irmãos. Que eu falei, santificação está ligada à obediência. Um crente desobediente não pode ser considerado santo. Pode descartá-lo. Ele é um tropeço na obra de Deus. Aponte-me um homem desobediente bem-sucedido. Não existe. É só aparência.
Irmão, se Jesus tivesse bebido aquela mistura, teria sido o seu único ato de desobediência até então. Esse único ato de desobediência custaria a perdição da humanidade inteira. Eu disse para vocês e estou provando, que nós somos salvos por causa da obediência. Mesmo com todos os milagres que o Senhor Jesus operou, se ele tivesse desobedecido a única vez, não haveria salvação para nenhum de nós. Ele provou, não quis beber. Passou-se um tempo, veio alguém, embebeu a esponja no vinagre e deu. Aí quando ele experimentou, ele viu que era vinagre mesmo, como quer dizer, joia. Agora eu posso beber. Que ele lembrou-se da profecia. Deu-lhes a beber vinagre na sua sede. Quando ele tomou o vinagre, aí Jesus entendeu. Tudo quanto o Pai me deu para fazer, eu fiz. Nós não lemos ali? Uma comida tenho para comer, realizar a vontade daquele que me enviou e fazer a sua obra. E o outro texto diz, e a sua vontade é que nenhum daqueles que ele me deu se perca, que inclui a mim e a você. Porque se Jesus tivesse obedecido, eu e você também teríamos nos perdido. Cumpri tudo quanto de mim está escrito. Quando Jesus submeteu-se ao cumprimento dessa última profecia, disse, agora eu fui obediente em tudo. Jesus estava dizendo para o Pai naquele momento, eu fiz toda a sua vontade para a minha vida. Aí ele disse, tetelestai, está consumado. Aí depois, quando Paulo escreve a sua epístola aos Filipenses, vejamos o que Paulo diz. Para fechar. Filipenses, capítulo de número 2. Quem encontrou, diga sim. Filipenses, capítulo de número 2. Verso de número 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas a si mesmo se humilhou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos, e achado na forma de homem, humilhou-se a si, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então Jesus sempre levou uma vida de pureza e santidade, porque sempre foi obediente ao Pai. Então eu concluo dizendo, santificar-se é buscar ser obediente em tudo à vontade de Deus. Se não fosse por conta da obediência do Senhor Jesus, não haveria razão de ser de estarmos aqui hoje. Então, porque Jesus assumiu forma corpórea de homem, para que nós tivéssemos um modelo em que nos espelharmos de obediência, sendo homem, o Senhor Jesus. Vejam que a obediência é uma coisa tão importante, que o irmão disse, meu dia, amém. Meu Deus. Glória a Jesus. Fiquem de pé dando glória a Deus, bem forte. Segure na mão do seu irmão. Glória a Jesus. Eita glória. Feche esse mistério aí. Eita maravilha. Você vai desvaziar um pouco para se encher da comida da carne, mas vai se encher da glória de Deus. Aleluia. Os músicos podem se preparar no nome de Jesus. Jonathan, pode chegar para cá também. Só 5 minutinhos e nós já vamos almoçar.
no nome de Jesus. Feche o corredor. Oh, glória a Deus. Diga, obedecer é melhor do que sacrificar. Diga bem forte, obedecer é melhor do que sacrificar. Nosso Deus e nosso Pai. Que palavra divina. E nós sabemos que toda perfeição pertence a Ti. E até que cheguemos à estatura de varão perfeito, isso até a volta do nosso Senhor Jesus. Ó Pai querido, nós descobrimos aqui na Tua palavra que a santificação, ó Deus, é um dever do cristão. A obediência é que traz, meu Deus, resultados maravilhosos na nossa vida. Nós descobrimos que Davi, ele foi bom em uma parte. Ó Deus, cumprindo, meu Deus, algumas coisas externas. Mas dentro da casa dele, a vida dele, ó Deus, particular, foi uma catástrofe. Mas nós descobrimos que em Ti há perfeição. Em Ti, meu Deus, há grandeza. Em Ti, meu Deus, há, meu Deus, o louvor. Ó Pai, é bem verdade, como o publicano dizia, nem digno de olhar para o céu eu sou. Mas tenha misericórdia de mim, ó Deus. Ó Pai querido, que nós viemos aprender. Se nós não formos um obreiro, meu Deus, obediente, não tem como a manifestação do Senhor ser grande na nossa vida. Senhor, que possamos cumprir a Tua vontade. Andar, meu Deus, no Teu querer, para que o Teu nome seja glorificado. Muito obrigado pela vida do pastor Paulo Moraes, por esta palavra, por esse conhecimento profundo. E nesta tarde, já chegando a tarde, queremos, meu Deus, lermos mais a Bíblia, ó Deus, e também entendermos e termos a maturidade, Senhor, espiritual, para que possamos andar em santidade. Como diz a Tua palavra, sede santos porque sou santo. Meu Deus, purifica-nos de todo mal, de todo pecado. Ó Deus, nos dá um restante de tarde maravilhosa na Tua gloriosa presença. A Tua palavra diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Estou completamente, Senhor, certo que a Tua verdade me libertou mais uma vez. Ó Deus querido, e que os Teus filhos venham louvar e venham sair, Senhor, deste congresso tomados da Tua glória. Oh Deus, aonde tiver um crente, ora aí, Senhor, este homem de Deus que está aqui, e também tem mulheres de Deus aqui, Senhor, enche-nos da Tua palavra, enche-nos de obediência, enche-nos, Senhor, de santidade, para que a Tua vontade seja feita na nossa vida, para a Tua glória. Todos os irmãos, levante a mão dos outros e vamos dar glória para Jesus. Isso, glorifica a Deus, vamos adorar a esse Deus. Navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida,
Aleluia.